GG Akutami se mostra mais uma vez desesperado pelo sucesso que faz Dandadan. Finalmente apareceram os pais de Nobara Kugisaki. Maki e o Toukotsu finalmente se casaram. E o Ditadori, bom, finalmente ele se tornou um homenzinho adulto. Quer saber tudo o que rolou no último capítulo de Jujutsu Kaisen? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Ou com certeza o roteiro do seu casamento, quem eu vou deixar pra escrever vai ser o GG Akutami. Fala meus delinquentes Sonarken Animes aqui falando e como que vocês estão? Mais uma vez GG Akutami surpreendeu absolutamente 0 pessoas e o Tonerd. Eu não consigo entender como o Tonerd gosta tanto de cada capítulo de Jujutsu Kaisen porque ele faz com uma empolgação maravilhosa. Eu acho que eu senti a mesma coisa no começo desse mangá, porque realmente no começo ele era muito bom, mas a partir de um tempo ficou extremamente ruim. E mais uma vez, ele lançou alguns epílogos, no caso para definir o que aconteceria no final de Jujutsu Kaisen, como as coisas se resumiram, e utilizou 4 personagens, digamos que completamente inúteis para a obra completa. Tá duvidando? Eu sei que você tá duvidando, mas não se preocupe, que aqui a gente vai ter a nossa reação sincerona, digamos assim, em relação a Jujutsu Kaisen. Até porque eu não sou, digamos que um fãzíssimo dessa obra, ela tem seus pontos positivos sim, não vou negar, mas possui inúmeros pontos negativos, sendo uma obra que na minha visão começou bem e terminou de uma forma desastrosa. Na verdade ele vinha seguindo um rumo desastroso para mais da metade da obra, e sim, eu acompanhei essa obra completa. A gente começa o epílogo com a personagem mais inútil que possui em todo o Jujutsu Kaisen. Seu nome é Yuko, e dá pra gente notar que mais uma vez GG Akutami abusa de flashback, porque essa cena se passa no passado, com Yuji Itadori dizendo: "Eu gosto de neve." Comparado a quando você é jovem, fogos de artifício e o mar se tornam cada vez menos especiais. Mas a neve, eu ainda tenho um sentimento especial pra neve. Yuko responde toda animada dizendo que também gosta de neve. Voltando já pro período normal que se passa em Jujutsu Kaisen, onde o Yuji Itadori está todo esfolado, Yuki volta para sua cidade natal, no caso volta para Tóquio depois de muito tempo. Enquanto faz o seu retorno passando pela rodoviária e caminhando pela cidade, ela diz: "Mesmo que eu tenha voltado para casa, surpreendentemente não encontrei ninguém." E milagrosamente, nesse exato momento, enquanto ela pensa que não encontrou ninguém especial, aparece nosso protagonista onipresente e menos importante de todos os mangás de todos os tempos. Ele cumprimenta Ozawa, que ainda está pensando naquela mesma idiotice dela, que pelo fato dela ter mudado e emagrecido no caso, ninguém conseguiria reconhecê-la. Mas é engraçado, gente, que a gente viu isso no anime, já viu isso no mangá, que o Yuji Itadori reconheceu ela a primeira vez que eles se viram sim, tá? Então ficou meio repetitivo. Para resumir bem resumido essa história de amor, digamos assim, a Ozawa se surpreende em encontrar o Yuji Itadori ali e fica perguntando para ele o que ele fez todo esse tempo que eles ficaram sem conversar. Ela diz que voltou para sua cidade natal, para Tóquio, porque a sua avó vai ser internada em um asilo, então ela foi até lá para limpar a casa da sua avó, coisa que eu não vejo necessidade nenhuma, né, já que provavelmente alguém internou essa pessoa no asilo, provavelmente essa pessoa limparia a casa apenas para vendê-la, mas se é um motivo que GG Akutami achou para fazer esses personagens se reunirem mais uma vez, tudo bem. E o Ditadori fala que também é uma coincidência porque ele voltou para Tóquio para finalmente limpar a casa do seu avô, tomar conta das coisas que ele possuía, resolver assuntos pendentes, mas somente agora, depois de tanto tempo, gente. Ele, como único parente do seu avô, ele teria resolvido isso nas primeiras semanas já após a morte dele. Eu tenho certeza que o Satoru Gojo com certeza entenderia essa questão, tanto é que ele deu um espaço para ele sentir o luto. E o Yuji Itadori continua falando para ela: essas cicatrizes? Bom, eu também estava no incidente de Tóquio. A Yuko não demonstra muita surpresa em ver o Yuji daquele jeito, só pergunta exatamente como foi e ele não dá muitas informações, digamos assim. Yuji apenas diz: "Eu estava em Shibuya, mas acabei saindo bem." E se resume a praticamente apenas isso. A Ozawa revela que não estava muito preocupada com ele porque ela mantém contato com a Nobara Kugisaki, então sabe de tudo que acontece na vida do nosso menininho Yuji. Então, mais uma vez, começa a nevar. Olha que maravilha. Nosso menino Yuji diz: "Está nevando." E a Yuko pergunta pra ele: "Você ainda gosta de neve?" E ele confirma dizendo que ainda gosta, que possui alguma coisa misteriosamente especial na neve. A Ozawa acaba dizendo que também gosta da neve, até porque lembra sorvete pra ela e que ela é extremamente brilhante. No final, todos eles concordam sobre a criação de neve, que dá pra fazer bonecos de neves, e a Yuko diz uma coisa extremamente psicopática, mais ou menos assim:
Dá pra fazer boneco de neve exatamente igual a pessoa que você gosta. Do nada a cena corta pra Nobara Kugisaki e Megumi Fushiguro conversando em apenas um quadrinho, exatamente um quadrinho, falando que agora Yuji Itadori provavelmente está crescendo e que eles não se veem tendo esse tipo de conversa, no caso, passando as coisas para as outras pessoas, se relacionando ou qualquer coisa nesse sentido. E isso dá a entender que provavelmente eles se tornam um casal depois de tudo. E eu tô pra te dizer, gente, que isso é uma tentativa de incluir um pouco de romance na história que não teve romance nenhum. E mais uma vez, abusou de flashback. Foi uma conversa muito parecida com Okarun e Ayase, deu pra perceber aquela conversinha de romance paralelo, querendo esconder alguma coisinha, e os cortes mais uma vez não casou muito bem. Então sim, dá pra gente perceber que Jujutsu Kaisen tá vendo a menos as obras paralelas, Dandadan, vê como que ele trabalha o relacionamento entre os outros personagens e fala, é isso que eu quero pra si. Mas não acabou ainda, tá, gente? A gente tem um epílogo do Panda. Finalmente, após muitos e muitos anos, duas crianças mexem em uma prateleira e lá está ele, o Panda em miniatura. A garotinha se aproxima do Panda e diz que ele é extremamente fofinho, já o neto do Yuta Kotsu diz que aquilo é um cadáver amaldiçoado. No final das contas, a garotinha diz que não quer ficar com objetos amaldiçoados, até porque eles são sujos, e solta o Panda. Então o Panda diz, esse garoto tem uma personalidade ruim, você é mesmo neto do Yuta Kotsu? O narrador então invade a cena e explica exatamente o que aconteceu no passado no nosso menino Panda para ele chegar nessa prateleira. O narrador, com palavras extremamente complicadas, diz que em 2018 ele perdeu o seu autocontrole, no caso a possibilidade de se movimentar à sua bela vontade. Então ele simplesmente perdeu a sua função. E o narrador continua, ele parou de funcionar em outubro de 2035, depois de ser registrado no depósito da família Gojo. E após isso, como o Yuta Kotsu se tornou representante da família Gojo, ele tomou posse do boneco amaldiçoado Panda. E lá por 2080, ele ainda se move, só que somente às vezes. E se resume apenas isso, a gente tem mais alguns epílogos, que é o epílogo do reencontro da Nobara Kugisaki com a sua mãe, que tem um nome extremamente original chamado Monbara. E simplesmente nos diálogos que elas possuem são coisas extremamente inúteis. No caso, elas mal sabem conversar, tanto é pela questão de distância, isso a gente consegue entender, a imagem transmite isso muito bem pra gente, mas dá uma olhada só nos diálogos. Monbara, que é mãe de Nobara, diz, então o que foi? Você veio ver a mamãe? E a Nobara diz, claro que não, sou idiota. É só o azar se eu ignorar as últimas palavras de uma pessoa? Diálogos completamente desconexos. No final das contas, a Nobara diz que se depender dela, ela nunca se tornaria uma feiticeira Jujutsu, que isso aconteceu graças à avó dela. E a Monbara Kugisaki continua dizendo para sua filha que não se arrepende de nada do que fez, que ela ainda sai, dança e pega velhotes ricos. E do nada aparece a vovó da Nobara Kugisaki, botando ordem no barraco, e a mãe de Nobara Kugisaki fica tremendo de medo, dizendo, mãe. Tá achando que acabou essa tortura, meu garoto? A gente tem um dos epílogos mais importantes em relação aos personagens, que é finalmente o momento em que Sukuna encontra o Uraume. Ele se aproxima de uma criança repleta de corpos congelados à sua volta. Ele pergunta para a criança se aquilo é um poder amaldiçoado, uma energia amaldiçoada, e ela diz que não sabe o que é, já que sempre que ela acorda, ela se depara com as pessoas em formato de picolé à sua volta. Sukuna diz para ela apenas assim, venha comigo, criança. Ontem, acidentalmente, eu quebrei a minha câmara fria, no caso, uma espécie de geladeira primitiva. Geralmente eles faziam isso com pedras geladas ou faziam um forno para fazer uma transferência de calor. É bem interessante, mas é o canal errado para você perguntar sobre isso, tá? A cena corta para o Sukuna tendo matado várias criaturas e pede para ela congelar a carne para que ela não apodreça. Simplesmente isso, essa é a função da Uraume. A Uraume acaba retirando um pedaço da carne dos animais, assa para o Sukuna após descongelá-lo, e Sukuna nota que ele tem um saborzinho especial, tem um temperinho de amor no meio daquilo, e pergunta para ela por que tá tão gostosa a carne. Ela explica para o Sukuna que depois de ser congelada a carne vermelha, libera algumas coisas para dar um sabor um pouco mais apetitoso, digamos assim. Então ela faz um controle de temperatura e ele subitamente pergunta para ela se ela pode massacrar humanos, se ela conseguiria fazer o mesmo com pessoas. No final, Uraume apenas se mantém em silêncio, não respondendo que sim nem que não. Sukuna conclui, dizendo que dependendo da pessoa, ela tem um gosto muito bom também, que é um tipo de iguaria. No final, os dois se levantam e saem caminhando de mãos dadas e Uraume pergunta por que Sukuna não sente frio próximo dela, e Sukuna repete a mesma pergunta.
E por que você não sente frio na presença do Rei das Maldições? E finaliza aí os epílogos de Jujutsu Kaisen. E, de verdade, que porcaria! Isso só mostra o quanto Gege Akutami está desesperado com sua obra, por quê? Simplesmente em momento algum na sua obra, ele colocou esses aspectos extremamente importantes. Na sua obra, tudo se resumia a poder de luta e a combates desesperados, sem interação romântica, sem aprofundamento familiar nenhum, e mais uma vez ele mostrou como ele descarta os personagens simplesmente porque ele quer. Vou te dar um exemplo exato do que ele está fazendo. A gente pegou exatamente 4 personagens completamente inúteis, tirando, é claro, o Sukuna, tirando, é claro, a Uraumi, que tem relevância sim, as pessoas queriam saber um pouco da história dela, a conclusão da história deles, no caso, né? Como eles se conheceram, ter um pouco mais de detalhes sobre o personagem. O epílogo da Ozawa não faz sentido nenhum, o tempo dele é completamente errado, ele poderia ter sido lançado há muito tempo atrás, não deveria ser um epílogo, eles deveriam ter focado em outros personagens também. A conclusão, a historinha da neve, não casa perfeitamente. O aprofundamento romântico não chega nem um pouco perto de Ayase Okarun. Indo pro epílogo do Panda, a gente percebe que o personagem foi completamente descartado após todo aquele combate, perdeu a possibilidade de se movimentar por conta própria, se tornando exatamente isso, um bichinho de pelúcia. Olha que maravilha. Eu entendo que aquilo foi mais pra mostrar com quem Yuta Okkotsu ficou no final de Jujutsu Kaisen, só que sem querer mostrar pra gente. Até porque a interação romântica ele gastou no epílogo da Ozawa e do Yuji Itadori, avançando para o pior epílogo de todos, simplesmente da Nobara Kugisaki. A interação familiar é completamente horrível. Diálogos desconexos, sem sentido nenhum. Gege Akutami, se você quiser fazer uma interação familiar, você pode simplesmente assistir os 3 primeiros capítulos de Dandadan. Ou ver só o primeiro capítulo do mangá, leia o que a Ayase fala da sua avó, como ela mesmo não acreditando defende os ideais da sua avó e acaba respeitando ela da sua forma. E é claro que uma interação familiar a nível Dandadan não é tão difícil alcançar, é simplesmente você inserir a questão familiar na obra desde o início e não utilizar família só para justificar poderes, igual você fez com o Clã Gojo, igual você fez com o Yuji Itadori, igual você fez com os fetos amaldiçoados, igual você fez com todos os personagens. E o Tokotsu tá aí pra simplesmente responder essa pergunta. Em relação ao epílogo do Sukuna, é um epílogo que dá pra gente trabalhar várias coisas. Porque se ele não tivesse mencionado uma forma de geladeira arcaica, no caso, se ele tivesse falado exatamente a palavra geladeira, daria pra gente entender que finalmente Sukuna e Uraumi finalmente se reencontraram como maldições depois de muito tempo. Lá por 2080 poderiam utilizar e sim, teriam um futuro Jujutsu Kaisen, mas como ele não utilizou a palavra direta como geladeira, utilizou uma forma mais arcaica de se falar, a gente vê que esse epílogo, no caso esse prólogo, se passa no passado também. Então essa cena já aconteceu, eles se conheceram graças a essa interação, e agora arrumando esse epílogo, simplesmente se Sukuna dissesse a palavra geladeira direto, sem colocar de uma forma antiquada, de uma forma antiga, como se fosse apenas uma caixa gelada, simplesmente daria pra gente entender que o Rei das Maldições e Uraumi finalmente ressuscitaram, reencarnaram como maldições e se encontraram mais uma vez. E pelo fato de simplesmente eles reencarnarem, eles não teriam lembranças antigas. E aí mais uma vez eles seguiam todo aquele ciclo amaldiçoado e possivelmente aí a gente teria um futuro para Jujutsu Kaisen. Só que eu acho que em 2080 seria muita coisa. Eles dariam muitas coisinhas tecnológicas, acho que não casaria muito bem com a história da obra em si, tá? Pra resumir, esses epílogos sim foram a pior coisa que Jujutsu Kaisen fez em todos os tempos. Eu vejo isso como uma atitude desesperada, como termômetro pra ver o tamanho da merda que Gege Akutami fez. No caso, ele lançou esses epílogos, se o pessoal gostar, provavelmente ele lançaria a obra mais pra frente, relançaria uma continuação. Se ele não lançasse, simplesmente ele deixaria isso aí como o final da obra e pronto. Estaria resolvido, colocaria uma pedra em cima do que ele fez e já era. Recentemente, nosso Gato Caolho fez algumas coletivas de imprensa, onde ele fala que se arrependeu de algumas decisões que ele fez em Jujutsu Kaisen, mas sempre jogando a culpa nas outras pessoas, dizendo que ele ficou com medo de fazer exatamente o que ele imaginava na sua obra, se as pessoas não aceitariam bem. Eu tenho certeza, meu garoto, se você fizesse exatamente o que você pensaria, a gente só não teria não gostado do final, como teria odiado. Até porque ele sempre manteve aquele mesmo discurso. A obra é minha e eu faço exatamente o que eu quero. E agora, para justificar todo o fracasso que foi o final de Jujutsu Kaisen, simplesmente ele diz:
Bom, eu não consegui fazer o que eu queria, mas tentarei. Em palavras finais do GG Akutami, ele diz: eu estou estudando muito, lendo vários e vários livros, para não se repetir essa falta de conclusão em minha obra futura. O que você achou disso, meu delinquente? Eu tenho certeza que GG Akutami está sentado do lado do Yukinobu Tatsu, vendo ele escrever e anotando tudo, e ainda mandando e-mails pro Oda perguntando se ele tem alguma sugestão do que ele vai fazer em Jujutsu Kaisen no futuro. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários: você gostaria de ter uma geladeira igual a Uraumi? Ou simplesmente você prefere ver Yuji Itadori apreciando a neve? Ou que tal um ursinho extremamente fofinho do boneco panda? Às vezes ele se mexe, às vezes ele não se mexe, tá? Espero a todos vocês que tenham um ótimo final de ano, que só não tenham um reencontro como o da Nobara Kugisaki com a sua mãe. Mas lembre-se, você sempre terá sua avó para te defender no final do ano. No mais é isso, Sonarken diz um tchau completamente polêmico.